Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Pode tomar seu assento? Meus irmãos, como nós aprendemos no primeiro sermão dessa série, João ele nos apresentará ao correr dessa carta 3 testes que serão aplicados a todos nós. O primeiro teste é o teste teológico, aquele voltado para questões doutrinárias, e nós vimos que João estava lidando com um problema doutrinário muito grave e urgente naqueles dias. Ele estava lidando com aquilo que mais tarde ficou conhecido como o gnosticismo. É verdade que nos dias de João, o gnosticismo ainda estava ali na sua forma embrionária, mas já estava causando estragos na igreja cristã naqueles dias. Também nós vimos que um dos testes é relacional, que diz respeito ao relacionamento daqueles que estão aliançados entre si, aqueles que foram salvos e inseridos no corpo de Cristo. E também o teste moral. Existe também o teste moral que diz respeito à obediência, a maneira como o cristão vive debaixo da lei de Deus, como é que ele se comporta, ele se parece com Deus, ele procura imitar o seu Senhor. Então, esse teste de obediência é um pouco do que nós vamos tratar no nosso texto hoje. Como eu disse, são 3 testes que estão espalhados pela carta que João escreveu, e ele vai misturar esses testes. Uma hora ele vai falar do teste teológico, daqui a pouco ele vai para o teste moral, e assim ele vai intercalando, ele não fica num tópico e depois vai para o outro, ele vai misturando isso tudo, e a gente vai então seguindo a sequência de João. No texto que está diante de nós, João basicamente vai aplicar um teste moral, e esse teste moral eu chamo de o teste da luz. Então nós vamos passar pelo teste da luz. E só para sua curiosidade, a maioria das coisas que você compra, que você tem, a maioria das coisas que você compra no mercado, passaram pelo teste da luz. Por mais que você nunca tenha parado para pensar nisso, quase tudo que nós consumimos, de certa forma, passou pelo teste da luz. Por quê? Porque a luz, quando exposta diante de certos produtos, ela tem o poder de estragar o produto. Fazer perder a qualidade do produto. Então as empresas submetem os seus produtos a uma luz intensa por um período longo, ou coloca numa câmera que simula longo período de exposição à luz solar principalmente, e aí então eles detectam os defeitos provenientes dessa luz intensa. Olha, essa camisa aqui, ela desbota depois de uma semana exposta à luz solar, então a qualidade dela não é muito boa. A luz exposta em certos produtos mostra rachaduras, fissuras, e assim, então o produto ele acaba não passando pelo teste da luz e precisa de melhoramentos ou de rejeição completa. Veja aí alguns produtos que são passados pela luz, pelo teste da luz, e você usa isso diariamente. Roupas, tecidos, tintas e revestimentos, plásticos, papéis, impressões. Os livros que eu tenho em casa, tem livro que eu comprei na mesma época, novinho. Mas tem certos livros que estão lá do jeito que eu comprei. Outros rapidamente estão amarelados. Mas comprei na mesma época e eram novos. Por quê? Porque a qualidade do papel não é boa, não passou pelo teste da luz, evidentemente. Cosméticos, farmacos, alimentos e bebidas, os painéis fotovoltaicos, ou conhecido como painéis solares, tudo isso aqui passa pelo teste da luz. Então, irmãos, assim como certos produtos são colocados à prova pela exposição da luz, claro, para revelar a sua verdadeira resistência, para revelar a sua qualidade, nós também seremos testados por essa luz que é Deus. Também seremos testados para ver se a nossa fé permanece ou se nós estamos com fissuras na nossa vida cristã, ou se até mesmo nem somos cristãos de verdade. Porque a luz não apenas mostra se o material ele é autêntico ou frágil. A luz tem esse papel, mostrar se é autêntico ou frágil, mas a luz, ela também expõe as rachaduras, as manchas e principalmente as falsificações. Quando eu trabalhava na ITIM,
Eu trabalhei um tempo diante de uma lupa que tem uma lente e uma luz muito forte. Aquela luz me fazia enxergar junto com aquela lente os furiosos que estavam na peça. Depois eu colocava a peça no outro setor, e ela passava um cotingo e ela era exposta sobre uma luz azulada muito forte e mostrava assim a qualidade do cotingo. Então a luz revelava se aquela peça estava boa ou não. E é exatamente isso que nós vamos perceber. Essa luz que é Deus vai revelar se nós estamos de fato caminhando na luz e se de fato não somos falsos cristãos e estamos simplesmente fingindo que estamos andando na luz. Quando nós olhamos, por exemplo, para um texto como João 3, 19 a 21, esse texto nos faz lembrar de algo muito importante, que Jesus Cristo é a luz do mundo. E Jesus Cristo, como luz do mundo, ele veio e andou nesse mundo. Jesus Cristo, enquanto luz do mundo, ele realizou milagres na presença de homens. Ele discursou de maneira profunda, ele revelou toda a sua divindade diante daqueles homens. Mas João escreve nesse texto o seguinte: veja o que eles fizeram com a luz do mundo. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. E o texto continua: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Como é que nós passamos no teste da luz? O teste da luz, você é reprovado nele se você não suportar o brilho da luz. Se você não suportar, se seus olhos não tolerar o brilho da luz, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer igual a esses homens. Você vai odiar a luz. Porque você vai temer que as suas más obras sejam manifestadas diante de você. Porque no fundo, lá dentro, no seu coração, você sabe quem você é. Você sabe aquilo que você faz. Então, o teste da luz, ele vai, de certa forma, expor um pouco do nosso coração. É um teste para todos nós. Tanto para você que crê em Jesus, quanto para você que não crê em Jesus. Quando nós chegamos no versículo 5, lembra que eu falei que João ele mescla afirmações teológicas, com o teste teológico com o teste moral? Ele vai fazer agora uma afirmação teológica. E essa afirmação teológica é a base do seu argumento aqui no texto. E existem duas razões básicas para essa afirmação teológica que ele vai fazer no versículo 5. Veja aí. Ele disse assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Qual é a mensagem? Deus é a luz e nele não há treva alguma. Veja como João começa o versículo 5. Ele diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos, no plural. Isso evidentemente faz perguntar, mas quem são esses que estão junto com João falando isso? Inclusive, lá nos primeiros versículos também que inaugurou essa carta, essa epístola, João também fala: nós compartilhamos, nós transmitimos, dela falamos. Quem são esses que estão aqui, quem são esses sujeitos ocultos que estão por detrás da afirmação de João? João está fundamentando o seu argumento na autoridade apostólica. Ele está colocando os apóstolos junto com ele aqui nessa afirmação, porque o que ele vai transmitir agora é a mensagem que dele, do Senhor Jesus, eles ouviram. Quem são esses que ouviram? Senão os apóstolos que estavam e andaram, conviveram com Jesus por quase 3 anos aqui nessa terra. Então João, baseado na autoridade apostólica, ele vai rebater essa heresia gnóstica para mostrar: eu não estou inventando da minha cabeça. O que eu estou dizendo é fundamentado não na minha autoridade, mas na autoridade de todos os apóstolos. Porque nós um dia ouvimos de Jesus algo. E o que eu ouvi, o que nós ouvimos de Jesus, é preciso ser transmitido para vocês. É uma mensagem que vocês precisam saber agora. Qual é a mensagem? E a mensagem é: Deus é luz e nele não há treva alguma. Não há luz. Deus é luz e nele não há treva alguma. Dentre tantas mensagens, João quer destacar essa mensagem em especial. Ora, uma pergunta que você está querendo fazer nesse momento, tenho certeza absoluta, tá, mas o que significa essa afirmação, Deus é luz? Aí outra pessoa está querendo fazer essa pergunta que eu percebi,
A outra pergunta é, em que sentido Deus é luz? Quando nós lidamos com afirmações teológicas, nós temos que fazer algumas perguntas para a afirmação, para tentar extrair dela o melhor que pudermos. Mas antes de dar essa resposta, eu preciso lembrar vocês que esse tipo de declaração como essa que nós estamos encontrando aqui é típico de João. João faz esse tipo de afirmação curta, sucinta o tempo todo. Por exemplo, lá no capítulo 4, versículo 24 de João, naquela história da mulher samaritana que você conhece muito bem, lá João escreveu o seguinte: Deus é Espírito. Ele registrou isso, essa afirmação de Jesus. Deus é Espírito. Quando nós recorremos a 1 João capítulo 4, versículo 16, ali é nos dito que Deus é amor. Veja como o João ele gosta dessa afirmação, Deus é, e pronto. E cita algo que Deus é. E agora o nosso texto está fazendo a mesma coisa. Deus é luz. Deus é luz. João sabe que essas afirmações, de certa forma, revelam um pouco da essência de Deus. Mas que fique claro para vocês que essa afirmação não quer dizer que Deus é uma luz dentre tantas outras luzes. Também não quer dizer que Deus é o portador da luz. Tampouco quer dizer que Deus possui luz. Veja a intensidade dessa afirmação. Deus é luz. Deus é luz. Deus não possui luz. Ele não é uma luz dentre outras. Ele é a própria luz. Veja como o texto é enfático. Tá, mas o que significa ser luz? Basicamente, nós temos duas respostas que estão entrelaçadas aqui. Com essa afirmação, João está afirmando duas coisas ao mesmo tempo. A primeira, ele está afirmando o caráter moral de Deus. Ele está expondo que Deus é luz, contrapondo trevas. Trevas é tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é oposto ao bem. Trevas. Deus é bom. Seu caráter moral é perfeito. Deus é um ser moralmente perfeito. Por isso ele é a luz, no sentido moral. Na verdade, na maioria das vezes que João usa, ou outros autores usam essa expressão, Deus é luz, está se referindo claramente ao caráter moral de Deus, como aquele que é a luz, contrapondo aqueles que estão fora da luz, ou que são inimigos da luz. Mas também João aqui tem dá um sentido duplo para essa luz. Evidentemente que ele está tratando do caráter moral de Deus, mas ele também vai apontar para uma outra realidade. Ele vai apontar para o fato de que o Deus transcendente, que é aquele Deus que está no alto e sublime trono, que está acima dos céus, ele se fez conhecido dos seres humanos. Ele se fez imanente, ele andou com os seres humanos, ele foi visto. João disse lá nos versículos primeiros aqui dessa epístola, nós vimos, nós apalpamos, nós ouvimos. É o Deus transcendente que desceu até os homens e ele se revelou com clareza, como quem se revela à luz do dia. Então, esse fato aqui, essa ideia aqui, é muito importante para o nosso contexto. Por quê? Por conta do gnosticismo. Qual que era a visão básica do gnosticismo? Olha, eu não vou explicar o que é gnosticismo, porque na semana passada eu gastei quase 25 minutos explicando o contexto. Então, se você não viu, por favor, volte lá, assista, porque senão eu vou ter que gastar, ao longo dessa carta, toda vez 25 minutos explicando o gnosticismo, porque o contexto da carta é esse. Mas, basicamente, o gnosticismo era o quê? Era uma mistura de misticismo judaico com cristianismo, tudo isso no ramificador, mais cultura grega. Aí saiu o que é o gnosticismo, que tinha ideias esquisitas, estranhas, àquilo que era ensinado pelos apóstolos e pela palavra de Deus. Eles ensinavam tantas coisas, eles ensinavam, por exemplo, uma delas é que a matéria, ou tudo aquilo que é criado é mal. Tudo aquilo que é material é mal e vai ser destruído um dia. E no conceito deles, nosso corpo é matéria, e de fato é. Então eles entendiam que a nossa alma que é boa, porque ela é espírito, então a matéria é má, o espírito é bom, o nosso espírito, ou nossa alma que é boa e eterna e perene, ela está armazenada ou escravizada dentro do nosso corpo, que é mau. Já precisa se libertar. Como é que se liberta?
a libertação da alma, desse corpo, desse casulo, se dá mediante a um conhecimento secreto e místico que somente os gnósticos tinham. Então você tinha que, de certa forma, conhecer o texto sagrado, o texto bíblico, mas a palavra de Deus ela não era suficiente, você precisava de mais alguma coisa, você precisava daquele conhecimento que só eles tinham, conhecimento secreto. Somente esses conseguiam libertar, então, o quê? A sua alma do seu corpo. E por causa disso, alguns entenderam assim, como eu disse a vocês na semana passada. E isso vai ajudar a gente a entender o contexto aqui. Se meu corpo é mau, se a matéria é má e vai ser destruída no final das contas, o que é que realmente importa? Minha alma. E a parte imaterial é o que importa e que é o que vai permanecer para sempre. Então o que eu vou fazer? Eu vou viver a minha vida. Eu vou viver em trevas. Eu não vou viver à luz da palavra de Deus. Afinal, a minha alma já está na luz. Mas a minha matéria não. E ela não pode estar na luz porque ela é intrinsecamente má. Então, tudo bem eu viver aqui nessa terra. Viver nessa terra de qualquer jeito. Viver de maneira porca e imunda, sem levar em conta o pecado. E assim, alguns ditos cristãos lá na igreja, lá onde João estava, estavam vivendo numa igreja, dizendo que eram cristãos, mas viviam de maneira porca, entregues ao pecado, por causa desse conhecimento, dessa doutrina gnóstica. Por isso João está olhando para o Senhor Deus, também na pessoa de Jesus Cristo, e mostrando, Ele é a luz. Ele é a luz. E nós precisamos andar na luz dele, não nas trevas, como estavam fazendo aqueles ditos cristãos que eram falsos cristãos. O gnosticismo ele trazia aquela ideia de um conhecimento secreto, preso, guardado, e só era dado a algumas pessoas exclusivas. João, ao dizer que Deus é a luz também, ele está nos mostrando que Deus não está escondido, não está reservado apenas a um grupo específico de pessoas especiais que receberam uma revelação especial. Ele é a luz, essa luz ela irradia. É a luz que está aqui irradiando para nós da palavra de Deus. A luz do próprio Deus. Então, João, além de afirmar o caráter moral de Deus, ele está também contrapondo o erro dos gnósticos naqueles dias. Ele deixa claro para nós que a verdade ela não está cativa a apenas algumas pessoas que foram iniciadas no gnosticismo, porque Deus, assim como a luz do sol não pode ficar oculta, essa luz divina também, ela não fica oculta, reservada, restrita a apenas algumas pessoas. A luz de Deus, ela irradiou sobre todos aqueles, principalmente aqueles que creram em Cristo Jesus e enxergaram ali nele a salvação, a única salvação. Portanto, a declaração de que Deus é luz também nos faz lembrar da palavra revelada de Deus a nós, essa aqui. Porque foi através dela que Deus se revelou a nós. Deus se revelou aos seres humanos de 3 formas. Deus se revelou através da criação. Deus se revelou através do próprio Filho encarnado que viveu, andou nessa terra. Ele é a revelação exata, a exata expressão de Deus. E Ele agora se revela a nós através da palavra dele que foi registrado na nossa Bíblia. É importante saber que os gnósticos dos dias de Jesus afirmavam claramente que era possível ter comunhão com Deus, mesmo vivendo em pecado, mesmo andando nas trevas. De forma que aquilo que eles afirmavam com os seus lábios não condizia com o que eles faziam, com a vida que eles viviam. Afirmavam que amavam a luz, mas preferiam viver nas trevas. Veja como isso está claro no versículo 6. Veja a relação daquilo que eles afirmavam com aquilo que eles praticavam. E essa pode ser a relação também daquilo que nós afirmamos versus aquilo que nós praticamos. João diz assim no verso 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, que é a luz, mas andamos nas trevas, o que nós fazemos? Mentimos e não praticamos a verdade. Então somos mentirosos se afirmamos que nós temos comunhão com a luz, com Ele, mas fazemos ao contrário disso. Andamos em trevas. Então, o que nós somos?
mentirosos. Então, quando você afirma algo com os seus lábios sobre Jesus, sobre a sua fé, mas vive o contrário disso, na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que você é mentiroso. Você é mentiroso, porque a sua vida não condiz com a sua profissão de fé. Note a incoerência presente na vida daqueles que foram fortemente influenciados pelo gnosticismo. Falavam abertamente que eram cristãos. Julgavam cristãos verdadeiros, mas viviam deliberadamente nas trevas. Diziam ter comunhão com a luz, mas a preferência deles era pelas trevas. Como nós aprendemos no sermão, aprendemos no sermão passado, alguns gnósticos lá naqueles dias entendiam que podiam viver assim, estava tudo bem. Veja que incoerência, com incoerência, como pode alguém que diz ser cristão viver dessa forma, nas trevas? Nas trevas. Isso é uma incoerência absurda, mas estava presente lá naqueles dias. E, para ser sincero, está presente em muitas igrejas hoje. E pode estar presente aqui também. Esses gnósticos, eles escolheram andar nas trevas, eles escolheram deliberadamente mentir. Porque eles afirmavam que tinham comunhão com Deus, mas eles não praticavam a verdade. A verdade é que esses que andam nas trevas, conforme o texto que eu já mencionei agora há pouco para vocês, esses não podem amar a luz. Veja o texto que está projetado agora para vocês aí, João 3:19 a 21. Eu já li ele aqui, logo na abertura. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. E você me pergunta, mas por que amaram as trevas e não amaram a luz? Como pode alguém não conseguir amar a pessoa de Jesus? Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele cuidou das pessoas, ele curou os enfermos, ele foi um mestre, ele dedicou a sua vida às pessoas. E ele não fez mal a ninguém, muito pelo contrário. Mas como pode as pessoas não o amarem? Como pode alguém ainda hoje não amar Jesus? A resposta está aí. É possível não amar Jesus, por quê? Porque a obra dessas pessoas são más. Porque as suas obras eram más. E quem pratica o mal odeia a luz. E não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. É óbvio. Se você estiver imundo, sujo, nojento, fétido, você vai odiar a luz. Porque você não quer que as pessoas enxerguem aquilo que você realmente é. Por isso, prefere andar nas trevas. Prefere andar distante da luz. Por quê? Porque uma vez que você se aproxima da luz, que é Jesus, ele vai expor claramente a sua imundícia. Assim como fez com a minha. Lá quando eu tinha meus 16 anos, consumidor de imoralidade, revistas pornográficas, tudo aquilo não causava nenhum espanto na minha mente. Eu comecei a consumir aquilo com muito mais cedo do que os 15 anos. Eu falei 16, mas era 15. Mas no dia que a luz de Cristo raiou diante dos meus olhos, tudo aquilo passou a ser nojento para mim. Passou a ser insuportável. Por quê? Porque a luz estava brilhando, estava me fazendo ver o quanto eu era podre por dentro. O quanto eu era imundo. Mas aqueles que odeiam a luz são exatamente aqueles que ainda não tiveram a sua consciência de sua condição pecaminosa diante de Deus. Não conseguem perceber que estão sujos, estão imundos, porque estão nas trevas. Mas basta se aproximar um pouquinho da luz de Cristo. Um pouquinho que seja. Logo você vai perceber a sua imundícia, porque a Bíblia vai fazer vários testes morais com você, teste de moralidade com você. E aí você vai perceber o quanto você está sujo. Mas temendo que isso aconteça, muitas pessoas preferem ficar distante dessa luz, que é Jesus. Assim sendo, aqueles que odeiam a verdade temendo a luz, são quem? São aqueles que deliberadamente escolhem viver nas trevas. São aqueles que não se importam em obedecer a palavra de Deus. São aqueles que até vivem um cristianismo de fachada. Vão no culto, vão na igreja, fazem tudo isso apenas para acalentar a sua consciência, enganar o seu coração. Tais pessoas, com os seus lábios, afirmam: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Mas na prática, por sua vida distante de Deus e imoral, acabam que provam que, na verdade, odeiam o Senhor. Porque andam ainda nas trevas.
Isso me faz lembrar as palavras de Jesus. Esse povo, eles me honram com seus lábios, mas o coração deles está distante de mim. Era o povo da aliança, era o povo de Deus, eram os judeus que estavam com o coração distante de Jesus. Algumas perguntas para você refletir. É você alguém que se disfarça de cristão aos domingos e durante a semana você vive como se fosse um ímpio? No seu dia a dia você mais se parece com um cristão ou se parece com um ímpio? Você é alguém que fala como ímpio, pensa como ímpio, ama as coisas de ímpio, seus planos são planos de ímpio? Se a sua resposta for positiva a essas questões, isso significa que você pertence às trevas. Isso significa que aquilo que você fala não serve para nada. Porque você não pode comprovar a profissão da sua fé com a sua vida. Uma das evidências de que você se tornou um cristão de verdade não é que você professa que você ama Jesus. Não é que você fala que você crê em Jesus. Até um papagaio fala. A grande evidência está presente na mudança que pode ser percebida na sua vida. E deixa eu deixar algo claro para vocês, para que não haja confusão. Eu não estou me referindo àqueles deslizes que nós cometemos durante a semana. Não é disso que eu estou falando. Todos nós aqui somos pecadores. Não tem ninguém aqui que não cometa pecado. Não tem ninguém aqui que passou essa semana aqui, ó, perfeito. Se você falar que você viveu assim perfeito, me desculpe, você é hipócrita. Porque isso é impossível. Então eu reconheço que há deslizes, eu reconheço que durante a semana nós não guardamos o coração, nós pensamos mal das pessoas, nós falamos mal das pessoas. Nós reclamamos da chuva que teve, nós reclamamos do sol que está muito quente, nós reclamamos de tudo, da família, do trabalho, do serviço, da escola, dos estudos, de tudo. Por mais que você ache que isso não é pecado, isso é pecado. Então eu reconheço que existe isso, está presente, essa é uma luta que nós cristãos lidamos diariamente. E João também não espera em nenhum momento que você seja uma pessoa perfeita aqui na terra, porque ele sabe, porque ele também era pecador. E também era falho. Inclusive, no versículo 8 ele vai afirmar assim, João, do nosso texto. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então não estou descartando a ideia de que nós pecamos, sim, é verdade. Somos seres humanos. Temos uma natureza ainda que nos arrasta para o pecado às vezes, e por isso que a gente tem que lutar. Não faria sentido a luta. João entende que nem sempre na vida cristã, nem sempre a vida cristã será um reflexo do caráter e da vontade de Deus. Nem sempre. João não tem intenção de afirmar que é possível você ser um cristão perfeito. E sabe que tem cristão que pensa que é possível? Existe uma linha teológica que acredita que é possível você ser um cristão perfeito aqui na terra, mas a grande questão é que ninguém alcançou ainda. Nem vai alcançar. Mas aí a pergunta que você quer fazer para mim nesse momento é, mas existe o ímpio que peca, e existe o cristão que também peca. Qual é a diferença entre eles? Qual é a diferença entre um cristão genuíno e um falso cristão? Como identificar? A diferença está na forma como cada um enxerga o pecado. Está na diferença naquilo que acontece após o cometimento do pecado. O Gui abriu aqui o culto, parece que a gente já tinha até combinado, ele falando dessa questão aqui. Essa foi a cristoincidência, né? Daquilo que você afirmar, você ser um verdadeiro cristão, provando assim com a sua vida, com as evidências. Mas qual que é a diferença? A diferença está na forma como cada um enxerga o pecado que acontece depois da queda. Essa é a diferença. E foi o que o Gui falou aqui. O que acontece com o cristão genuíno? O cristão genuíno, ele entende que todo e qualquer pecado contra Deus é uma ofensa. E ele não quer fazer isso. Assim como um filho não deve desejar desobedecer os pais. Quando acontece, é uma ofensa. É uma desonra. Então nós, como cristãos, não queremos desonrar a Deus. Nosso Pai Celestial. Nós queremos obedecer.
E nós sabemos que nós só conseguimos obedecer na força do Espírito Santo. E na força do Espírito Santo nós usamos todos os meios de graça para lutar contra o pecado. Mas também sabemos que nem sempre nós venceremos todas as batalhas. Algumas vezes nós vamos tropeçar. Algumas vezes nós vamos cair. Mas ele se sente mal. Sua consciência pesa. Ele não consegue ficar em paz com o seu coração. O Gui disse que nenhum cristão consegue pecar sossegado, com a consciência tranquila. Deve doer. Deve te arrancar lágrimas algumas vezes. Deve te fazer se sentir envergonhado, enojado com o que você fez. Porque você é cristão. Porque você tem uma nova natureza habitando em você aí. Você foi regenerado. E você tem o Espírito Santo que habita em você, que te convence dos seus pecados. Agora o falso cristão não se preocupa com essas coisas. Qual é a preocupação de um falso cristão? Nenhuma. Qual é a preocupação de alguém que nem é cristão? Você acha que ele se preocupa em agradar a Deus? Você acha que ele acorda de manhã e ele pensa assim, hoje eu quero agradar a Deus? Ele quer agradar a si mesmo, a sua natureza caída, a sua natureza pecaminosa. E quando ele comete um pecado contra Deus, como ele faz todo dia, a sua consciência não pesa em absolutamente nada. Na verdade, ele se deleita, ele tem prazer. Ele é como um porco na lama. Não espere que o porco na lama ande vestido de terno e gravata. Ele tem prazer nessas coisas, é prazer dele. Ele é um porco, ele vai ficar revirando na lama de forma nojenta. O falso crente ou falso cristão é aquele que vive como um porco afundado em seus pecados. E no domingo ele pega uma roupa de crente, ele veste, ele coloca uma Bíblia debaixo do braço, ele vem para o culto. E pasme, aqui no culto, ele vai participar do culto, ele vai cantar as músicas, ele vai dar até a oferta, ele vai participar da ceia do Senhor. Ele pode até ser alguém que serve na igreja. Eu vou além, ele pode até ser um pastor. E pasmem, existe hoje muitos pastores que são ímpios, que não são cristãos. Muitos. Talvez você está assustado agora e chocado com essa afirmação que eu acabei de fazer. Principalmente que pode ser alguém que está dentro da igreja, de alguém que vive como um crente. Então não é possível alguém viver assim. Não é possível que alguém pode viver dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, viver como um cristão e ter essa dupla cidadania. Filho das trevas e filho da luz, tentar ter, né? Porque não tem como. Mas isso que eu estou dizendo, eu aprendi com o meu Senhor, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Veja que o Senhor Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Agora, olha o que Jesus vai dizer. Muitos me dirão naquele dia, no dia final, no julgamento final: Senhor, Senhor. Quem é que chama Jesus de Senhor? Não somos nós? Não são os cristãos? Não somos nós que reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo no dia que professamos a nossa fé? Ele não é o nosso Senhor? Então, esses que dizem Senhor, Senhor, eles faziam coisas de crente. Jesus diz assim, que eles falaram: nós profetizamos em teu nome. Quem é que profetizava em nome de Deus? Não eram os religiosos? Não eram aqueles que diziam acreditar em Jesus? Aí continua: em teu nome não expulsamos os demônios. Quem é que expulsava os demônios naqueles dias? Religiosos. Não eram os gregos, não eram os romanos. Os romanos até temiam os demônios. E aí continua: não realizamos muitos milagres em teu nome. E aí vem a sentença final de Jesus: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Nunca os conheci. Isso significa que vocês nunca estiveram na luz. Então afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vejam que eles praticavam o mal. Eles profetizavam, expulsavam demônios, realizavam milagres, chamavam Jesus de Senhor, mas no fundo, eles eram aqueles praticantes do mal, eram pessoas das trevas. Desse modo, o falso cristão, na prática, ele não enxerga o pecado como uma ofensa contra Deus. A sua consciência fica tranquila, não pesa quando ele peca contra Deus. Portanto, se você não é um cristão e está ouvindo essa mensagem
E se você lembrar dos seus pecados, das suas ofensas, e se isso não pesar a sua consciência, se você não entender que isso é uma ofensa contra Deus, isso só simplesmente atesta que você permanece nas trevas. Porque o que acontece com um cristão genuíno? O oposto disso. É vergonha de si mesmo. Ele sabe que violou a santa lei de Deus. Ele experimenta uma terrível tristeza no fundo da sua alma, que dói. Dói porque ele sabe que caiu. E ele faz o que a seguir? Ele confessa os seus pecados. Ele clama a Deus por perdão e ele se sente restaurado. Ele se sente perdoado porque ele é um verdadeiro cristão. Isso é muito diferente daquilo que estavam defendendo os gnósticos nos dias de João. Nós vamos então para o teste da luz para me encaminhar para o final. Esse é o teste para sabermos se nós estamos andando na luz ou não. Eu quero nesse momento convidar você a refletir um pouco sobre o seu estilo de vida. Porque o cristão tem um estilo de vida diferente do ímpio. Um estilo de vida totalmente diferente. A nossa cosmovisão é totalmente transformada quando nós nos convertemos. Então, isso significa que isso vai refletir no nosso estilo de vida, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. E eu te pergunto, o seu estilo de vida reflete a vida de alguém obediente à palavra de Deus? Alguém que peca, é verdade, que é falho, mas você é alguém que se esforça com a força do Espírito Santo, com a ajuda de irmãos, inclusive, para você obedecer à palavra de Deus? Outra reflexão. Existem grandes diferenças que podem ser percebidas na sua maneira de viver em comparação com as dos ímpios? Existe diferença entre você e o ímpio? Vamos pensar no seu ambiente na escola, sei lá, ambiente familiar, seu ambiente de trabalho, lugar onde você convive com os ímpios. Aqui é de boa, aqui você vive com crente, então aqui é tranquilo. Mas lá no ambiente em que você está fora dessa bolha aqui. Você está lá na sua fábrica, no seu trabalho, ou no meio dos amigos, sei lá, algum churrasco que você foi fazer, uma viagem cheia de ímpios ali. Qual é a diferença entre você e eles? Existe alguma diferença significativa? Ou não há diferença nenhuma? Você entra no jogo deles, nas piadas infames deles, nos pensamentos imorais, nas ideias imorais, você se torna um como eles. Será que não há diferença nenhuma? Será que a única diferença entre você e eles é que você vai todo domingo na igreja? Então, se essa for a única diferença, desculpe. Você é como aquele porco que eu acabei de descrever, que coloca uma roupinha bonitinha, mas assim que acaba o culto, você volta para a sua lama, porque a sua natureza é assim. É você alguém que, se fosse observado diariamente por alguns meses, vamos imaginar que alguém vai viver na sua casa por um mês, ou câmeras ali assistindo você todo o tempo por 2 meses é o suficiente. É menos. O que essa pessoa diria de você? Se perguntassem para essa pessoa que te assistiu, no seu convívio, no seu dia a dia, o que ela diria de você? Ela encontraria provas suficientes para afirmar que viu em você um cristianismo verdadeiro? Ela poderia dizer, não, de fato, é pecador como todo mundo é, mas eu vi um cristão que quando caiu se arrependeu, que buscou ajuda, que está se esforçando, que está lutando contra o pecado, que quer agradar a Deus, tem as suas dificuldades, mas eu vi um cristão ali, alguém que está na luta. Você é alguém que tem andado como filho da luz nesse mundo? Isso é, você tem produzido os frutos próprios dos filhos da luz, porque é isso que nós somos, nós nos tornamos filhos da luz. Você já parou para pensar, você é filho da luz, se você crê em Jesus. E como filho da luz, você tem que produzir o fruto do filho da luz. Isso que eu estou falando está lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Mas eu vou ler só a parte final. Paulo vai dizer assim, porque outrora vocês eram trevas. Ele está falando para aqueles irmãos que eram gentios, que viveram na imoralidade. E aí ele descreve lá do versículo 1, ele começa o versículo 1 dizendo, vocês devem imitar a Deus. Vocês devem ser como imitadores de Deus, vocês devem imitar a Deus. E começa a dar um monte de coisas que a gente não pode fazer. Um monte de coisa que o cristão deve evitar. Um monte de coisa, moralidade, pensamentos mal, está tudo ali, uma lista. Mas por que ele deu essa lista?
Por que ele sabe que o cristão pode obedecer essa lista? Por que não é moralismo? Porque ele vai dizer assim, sabe por que vocês devem se abster, se afastar dessas coisas? Porque outrora vocês eram trevas. Quando vocês eram trevas, vocês praticavam essas coisas. Mas agora são luz no Senhor. Agora vocês são luz no Senhor. Então, ele continua, vivam como filhos da luz. Nós devemos viver nesse mundo como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Como é que nós discernimos aquilo que é agradável ao Senhor mesmo? Não existe um jeito. Conhecendo a santa palavra de Deus. É aqui que nós conhecemos a vontade revelada de Deus para nós, o que Ele quer dos seus filhos. O que os filhos da luz devem fazer está aqui. Então aprenda a discernir aquilo que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. O filho da luz, ele não participa das obras infrutíferas das trevas. Quando o filho da luz está lá no seu ambiente, cercado por ímpios, cheio de trevas, ele não participa das obras infrutíferas. Ele se relaciona com essas pessoas, ele conversa com essas pessoas, mas ele não concorda e não participa das piadas infames, da zombaria que eles fazem com Deus. Ele não dá risada dessas coisas. Ele não participa dessas coisas. Ele não aceita certos convites para ir em certos lugares que um cristão não deveria ir. Por quê? Porque ele não deve participar das obras infrutíferas, das trevas. A luz de Cristo também impõe um teste não somente para aqueles que professam sua fé em Jesus, não somente para aqueles que afirmam crer em Jesus como Filho de Deus. A luz de Cristo também, ela impõe um teste para aqueles que ainda não creram em Jesus Cristo, para aqueles que ainda não se entregaram a Jesus Cristo, não o reconheceram como seu Salvador e, portanto, ainda não são filhos da luz. A luz de Cristo, ela está agora em contato com você. Quando a palavra de Deus é aberta, ela é exposta diante dos nossos olhos, a palavra de Deus é a luz. Não é o que eu falo, é a palavra de Deus, ela é a luz. E agora você está diante da luz. Você está sentindo o raio da luz entrando em contato com você. Até porque a luz de Cristo nunca deixou de brilhar. E ela está brilhando em sua direção agora. Mas o fato é que se o seu coração, ao ser exposto pela luz da palavra de Deus, se o seu coração não derreteu nesse momento, com o calor dessa luz, isso significa que você ainda está em trevas. Pois o seu coração continua duro como uma lama exposta ao sol. Ou seja, o seu coração ainda está duro e moldado para a maldade contra Deus. E pior, como consequência desse coração duro, você não terá a vida eterna. Lá em João capítulo 1, versículo 4, lá no Evangelho, João registrou o seguinte: nele, falando de Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. Neste que é a luz que é a vida, que a luz estava a vida. Nele estava a vida, esta era a luz dos homens. A luz de Cristo, a luz que é Cristo, que produz vida a todos nós. O que é vida? Não somente a vida física, é verdade, você está vivo, eu estou vendo que você está vivo, você está respirando. Mas essa vida logo vai passar. Fica uns 5 minutos debaixo da água sem respirar que você vai morrer. Sua vida vai acabar. Mas a vida, ela vai continuar, a sua vida vai continuar após a morte. Porque existe um lado imaterial em você, existe uma alma em você que é eterna. E essa alma terá um destino final. Ou ela receberá a vida eterna da luz no mundo, ou você continuará em trevas e não terá esta vida eterna. Veja o que Jesus disse em João 8,12. Ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue essa luz, o brilho dessa luz que é Jesus, como esse homem aí nessa imagem que você está vendo aí, indo em direção à luz, esse terá a vida eterna. Porque a vida eterna não é dado a quem tem um conhecimento místico secreto como os gnósticos. A vida eterna não é dado para aqueles que simplesmente frequentam a igreja. Quer dizer nada. A vida eterna é dado àqueles que seguem o brilho da luz. Talvez você
hoje se encontra nessa mesma condição que nós encontramos na vida dos religiosos dos dias de Jesus. Pessoas que mesmo vendo os milagres de Jesus, mesmo ouvindo os profundos discursos de Jesus, mesmo assim, esses rejeitaram Jesus. Talvez você se encontre nessa mesma situação. Porque agora, nesse exato momento, você está ouvindo a palavra de Deus sendo exposta diante dos seus olhos. E você talvez está ouvindo isso aqui todo domingo. E por causa disso, você, nesse tempo que você está vindo aqui, você até adquiriu um certo conhecimento sobre as histórias de Jesus, sobre o cristianismo. Mas você pode não ser capaz de reconhecê-lo como o Filho Santo de Deus que veio a esse mundo caído, esse mundo carcomido, apenas para derramar o seu próprio sangue para a redenção do seu povo. Talvez você conheça um Jesus meramente histórico, aquele da historinha que você ouviu da sua avó, da sua mãe quando você era criança, ou dos filmes que você assistiu. Talvez você até tenha uma simpatia por ele. Talvez você me diga, não, pastor, eu não conheço muito bem esse negócio de igreja, esse negócio de Bíblia, esse negócio de religião, eu não acredito nada disso. Mas eu respeito Jesus. Eu respeito Jesus. Eu admiro Jesus. Olha, ele morreu por mim. Eu morava lá perto do Cristo Redentor, lá em Taubaté, que não é Rio de Janeiro, lá em Taubaté tem uma réplica. E eu sempre ouvia meu pai falando, homem bonzinho, morreu por nós. Está com o braço aberto querendo abraçar a gente. Essa era a visão que eu tinha de Jesus, um homem bom. Talvez essa seja a sua imagem. Essa imagem tenha na sua cabeça. Um homem bom, não tem nada de mal para ninguém. Mas eu gosto dele. Eu admiro Jesus. Eu vou mostrar para você daqui a pouco que você está se enganando. Porque se esse é o seu caso, você precisa agora, tão somente agora, ouvir a voz de Jesus que está te dizendo nesse exato momento: eu sou a luz do mundo. Se você me seguir, nunca vai andar em trevas, nunca mais vai andar em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que depositaram sua fé em Jesus, que o reconheceram como o único e suficiente Salvador, esses sim podem se alegrar, porque receberam a vida eterna. Por outro lado, se você não entregou a sua vida a Jesus, isto é, se você ainda não se arrependeu genuinamente de todos os seus pecados, se você não confessou os seus pecados em arrependimento e sinceridade de coração, se você não o reconhece agora como o seu rei, o rei do universo, se você não creu que ele é o Deus encarnado que veio a esse mundo para morrer por você, isso significa que você ainda anda em trevas. Significa que você está debaixo da ira de Deus, porque você não recebeu a vida. A vida que o Filho de Deus dá àqueles que se arrependem. Tem um texto que ficou gravado na minha mente desde a minha adolescência. Eu sempre cito ele aqui, João 3,36. E faz tempo. Quem crê no Filho tem a vida. Mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Veja, se você crê no Filho de Deus, você tem vida. Se você rejeita o Filho de Deus, você não verá a vida. E a ira de Deus permanece sobre você, porque a ira de Deus está sobre toda a humanidade. A diferença entre um cristão e um ímpio é que a ira foi removida de cima dele. Se você não tem a vida eterna, é porque você não tem a luz de Cristo. Porque é a luz de Cristo que nos ilumina ao ponto de nos fazer perceber toda a nossa imundície. Se você ainda não percebeu o quanto você está maculado pelo pecado, o quanto você está imundo diante de Deus, é porque você está nas trevas. Não consegue perceber. Ou até perceba e não se incomode. Talvez você até tenha consciência da sua imundície. Talvez você tenha consciência que está nas trevas e você não se importa com isso. Não te incomoda. Você até prefere viver assim, porque suas obras são más. Voltando lá para a sua ideia de que você ama Jesus, que você, eu não gosto muito dessas coisas, não estou nem aí para muita coisa não, mas eu respeito Jesus, é um cara que eu respeito, gente boa. Na verdade, você está mentindo. Na verdade, na realidade, de acordo com a palavra de Deus, agindo assim, você, na verdade, só está demonstrando que você o odeia. Você não ama Jesus. Você está enganando a si mesmo, dizendo que vivendo dessa forma, negando Jesus dessa forma, não crendo em Jesus, você está se enganando ao dizer que você ama Jesus. Veja lá o texto de João 3,19. Este é o julgamento.
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz. Se você é alguém que pratica o mal deliberadamente, com a consciência tranquila, sem se preocupar em obedecer a Deus, porque você não está nem aí para nada disso, isso significa que você é alguém que odeia a luz e não se aproxima dela. Saiba que o sol que derrete a cera é o mesmo que endurece a lama. Hoje a luz de Deus está brilhando sobre você. Essa luz exige de você uma reação, uma resposta. Um tecido exposto à luz, ele reage. Se o seu coração estiver hoje derretido, agora nesse momento como cera, é porque a luz de Cristo penetrou o seu coração. Mas se você agora se mantiver indiferente ao brilho da luz de Cristo, sabe o que isso significa? Isso significa que seu coração ainda é duro como uma lama diante do sol. O que eu estou dizendo é que se você tem um coração moldado para a maldade, isso significa que o brilho da luz vai fazer o seu coração se endurecer ainda mais. Ainda que você vá usufruir dos meios que Deus dá para todos os seres humanos, como por exemplo, você está respirando, você está vivo. Isso é uma graça comum que Deus dá para todo mundo. Ainda que você usufrua de tudo isso, você não vai receber a graça especial, que é a graça da vida eterna. Pois o dia que você morrer, você vai sofrer eternamente por toda a sua eternidade. Tão somente porque você rejeitou a luz do mundo, que agora brilha para você, Jesus Cristo. Que a luz de Cristo te ilumine ao ponto de você enxergar a sua condição diante de Deus. Que ao enxergar a sua condição diante de Deus, que Deus encontre no seu coração arrependimento. Que Deus encontre em seus lábios confissões de pecados. Que Deus encontre em sua disposição o reconhecimento de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e a única luz no fim do túnel para você. Lembre-se, a vida estava em Jesus. E a vida era a luz dos homens. Era a luz dos homens. E sua condição, ela só pode ser revertida se algo acontecer. Se você for convencido pela palavra de Deus, não é por mim. Se você for convencido pela palavra de Deus, que é um pecador, um violador da lei de Deus, um merecedor da ira de Deus, do castigo eterno. E se você, ao perceber, ao atestar a sua condição, se nesse momento brotar no seu coração uma sementinha de arrependimento, é porque o seu coração está começando a deixar de ser duro e começando a derreter como uma cera exposta ao sol. E quando isso acontecer, você deixará de amar as trevas e passará a ser um filho da luz. Portanto, se arrependa da sua maneira de viver. Se arrependa da maneira como você viveu até hoje. Peça perdão a Jesus. Se arrependa, peça perdão e seja perdoado. E ande como um filho da luz. A luz exige uma resposta imediata, pois o sol é o mesmo, mas a reação da cera e da lama são diferentes. Da mesma forma, a pregação do Evangelho é a mesma, mas os corações reagem de forma diferente. Um coração quebrantado se derrete e se rende ao Senhor. Um coração endurecido rejeita abertamente a mensagem e fica ainda mais cego espiritualmente falando. Então pergunte-se a si mesmo: como está reagindo hoje, como você está reagindo hoje à luz de Cristo? Pergunte: como eu estou reagindo agora diante dessa luz de Cristo que está sendo exposta diante de mim? Você está se derretendo aí em arrependimento ou endurecendo-se em indiferença? Segundo, a luz revela a nossa condição diante de Deus. Para isso que serve a luz. A luz expõe, como eu disse, sujeira, poeira, manchas. Portanto, andar na luz significa encarar a verdade de que somos, de quem somos. E quem que nós somos? Nós somos pecadores. E nós necessitamos de perdão. Nós necessitamos da graça de Cristo. Sem essa revelação, continuamos a nos enganar, a amar as trevas. Então, que a palavra de Deus seja um espelho para você, para te mostrar a sua condição diante de Deus. O arrependimento não é vergonha. Se arrepender dos seus pecados não é vergonhoso, é um sinal de que seu coração não está morto. É um sinal que você está sensível ao agir do Espírito. E para terminar, a luz traz transformação e vida eterna. Quando a cera derrete, ela pode ser moldada.
Assim é o coração do crente. O crente quebrantado, ele é moldado segundo a imagem de Cristo. Porque o sol, o brilho da luz derreteu a cera ou nos derreteu e agora somos moldados. Jesus prometeu que quem anda na luz não permanece nas trevas, João 8:12. A verdadeira vida eterna só é possível quando nós reconhecemos que Jesus é a única luz no fim do túnel. Hoje pode ser o dia da sua transformação. Então se entregue a Cristo, confesse seus pecados e Ele moldará a sua vida. Não se esqueça, a mesma luz que salva é a que julga. O mesmo sol que derrete a cera endurece a lama. Hoje você precisa escolher. Será cera ou será uma lama? Que a luz de Cristo brilhe sobre você hoje, amolecendo o seu coração, trazendo arrependimento verdadeiro e guiando os seus passos para a vida eterna. Curva a sua cabeça.